Doutora, e qual é a relação do sistema proprioceptivo com o esporte? A propriocepção, ela é mais um sentido do nosso corpo, como a visão, a audição, o paladar, o equilíbrio, o tato. Nós temos a propriocepção, né? E a gente, o nosso corpo, ele tem que ter uma relação biomecânica perfeita, certo? Se o nosso cérebro não reconhece a posição, a forma, a volumetria, ele começa a entrar em conflito. Então, no atleta, o atleta começa a se lesionar, certo? Quando isso acontece? Quando o atleta tem um déficit no sistema proprioceptivo. O atleta que tem essa deficiência no sistema proprioceptivo, quais são as maiores queixas dele? Quando ele joga futebol, quando é um esporte de alto impacto, como é uma corrida, como é uma corrida de bicicleta, um atletismo, futebol, que é um esporte de muito impacto. Qual é a queixa que o atleta tem para ele entender que ele tem esse problema proprioceptivo no sistema? É porque o que nós... Ele cansa mais, ele se lesiona mais? Sim, isso. Porque isso começa já desde quando a gente nasce, tá? E as manifestações, principalmente a partir dos 3 anos. Então, é como todas as pessoas que têm distúrbio proprioceptivo, certo? Ele pode aparecer na infância, com as dislexias, com as dores de cabeça. Tem muita criança que tem dor de cabeça, tontura, né? Eu atendo várias crianças que reclamam de dor cervical, que os pés queimam, né? Que tem dificuldade na escola, que tem dificuldade para falar, para andar. Então, que cai muito, ou que anda na pontinha dos pés. Criança também vem tratar com a senhora aqui? Sim, na Europa eu atendo mais, né? Eu fui durante quase 10 anos para a Europa. E lá o enfoque mais é a dislexia. Como o protocolo de tratamento que eu desenvolvi é mais globalizado, eu consigo ter um resultado muito eficaz no adulto. Queria que a senhora desse um recado para as mães que estão nos assistindo. Quais são as características de uma criança, o que ela sente para a mãe que está nos assistindo em casa agora dizer, puxa, acendeu uma luz de alerta, eu acho que meu filho tem isso. Quais são as queixas de uma criança que tem essa deficiência no sistema proprioceptivo? As manifestações posturais são muito importantes, porque a criança, principalmente o disléxico, ele tem uma convivência muito ruim com o espaço. O que é dislexia para o nosso telespectador, doutora? A gente sabe a nossa dislexia, né, é a dislexia do aprendizado. É a criança que tem dificuldade com o aprendizado. São normalmente crianças muito inteligentes, tá? Mas que tem dificuldade na hora de copiar, ela escreve em espelho, Como é que é escrever em espelho? Você olha no espelho e você vê a imagem ao contrário, né? Então, ela escreve ao contrário? Isso. Antes da idade escolar, ela dos 4,5 aos 5 anos e meio, ela fala que nem bebê, entendeu? Ela cai muito, como eu já falei. Ela tem dificuldade com a escrita, isso de uma forma geral, né? A criança pode ter uma coisa ou outra. Ela tem dificuldade com a fonação, ela é hiperativa, ela tem dificuldade com a concentração, ela tem distúrbio de concentração. E é muito interessante porque no nosso tratamento a gente não usa medicamento e o resultado é fantástico. A importância é o diagnóstico. Nós temos que tratar sempre a causa e não ficar aliviando o sintoma. Tá? Que é a proposta do tratamento do sistema proprioceptivo, agir na causa. Bom, e aí quando a gente fala em TDAH, a gente já não está falando mais em criancinha, porque tem adolescentes com TDAH, com 13, 14, com 15, com 16 anos, que precisam tomar remédio para que a atenção fique. Então aí a gente já está falando num público já mais crescidinho. E a senhora também atende adolescentes. Adolescentes, adultos, né? Quanto mais novo vem, mais perfeito fica, né, o tratamento, o resultado e a cura de uma maneira geral.